foto. Bom, vamos para Doha. O Richard Souza está no estádio da estreia do Flamengo hoje. O Flamengo joga hoje contra o Cruz Azul, primeira partida da Copa Intercontinental. Oi, Richard. E tá dentro do estádio, no caso, né? Seja bem-vindo, amigo. Oi, Mari, tudo bem? Bom dia para você, Lofredo, Vini, para todo mundo que está com a gente no News. Pois é, chegamos cedo aqui, 3 horas da tarde, o jogo vai ser às 8 horas da noite no horário local, 2 da tarde no horário de Brasília, e já chegamos para mostrar para todo mundo que está curtindo o News o estádio Ahmad Bin Ali, que leva esse nome em homenagem ao emir do Catar durante os anos de 1960, início dos anos 1970. Isso aqui foi palco de 7 jogos na Copa do Mundo de 2022 aqui no Catar. Um estádio com capacidade para 45 mil pessoas. Ele é a casa do Al Rayyan, que é um clube local treinado pelo Arthur Jorge, português, que no ano passado esteve na Copa Intercontinental com o Botafogo, depois de conquistar a Libertadores e o título do Brasileirão. E aí vocês repararam nas imagens do repórter cinematográfico Beto Caulino que ele tem assentos predominantemente rubro-negros. Pois é, essas são as cores. Pelo menos no visual, o Flamengo vai se sentir em casa para essa partida contra o Cruz Azul do México, meus amigos. Flamengo que está aqui em Doha desde domingo. A conquista do Campeonato Brasileiro com uma rodada de antecedência facilitou demais a logística do Flamengo, né? Assim que conquistou o título na penúltima rodada contra o Ceará, no Maracanã, a vinda para o Catar foi replanejada. O Flamengo investiu num avião confortável, com 96 assentos executivos, para que os jogadores pudessem deitar e dormir tranquilamente, numa viagem que durou 17 horas, contando com uma parada na Nigéria para abastecimento. E assim, o Flamengo conseguiu fazer aqui, pessoal, 3 treinamentos. Já no primeiro dia, aquele treinamento mais para soltar, para os jogadores conseguirem uma adaptação mais rápida ao fuso horário de 6 horas. E depois, trabalhos táticos e técnicos comandados pelo Felipe Luiz. E aí, vamos bater esse papo aqui, já vou entrar na possibilidade de time, que o torcedor com certeza espera informações sobre isso. Olha, o Felipe Luiz ontem em entrevista coletiva, ele não entrou no tema escalação, como de costume ele faz, mas o que a gente pode imaginar é o seguinte, viu, pessoal? É a repetição do time que começou os jogos contra o Palmeiras na final da Libertadores e contra o Ceará na penúltima rodada do Brasileirão. E aí, relembrando, né? Com Rossi, Varela, Danilo, Léo Pereira, Alexandro, Eric Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Carrascal, Samuel Lino e Bruno Henrique. E fica aquela dúvida, eu acho que seria a principal questão em relação ao Léo Ortiz, né? Vale lembrar, o Léo Ortiz sofreu uma grave lesão no ligamento do tornozelo direito. Contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, aquela vitória importantíssima do Flamengo por 3-2 no Maracanã. Depois ele voltou no jogo de volta, no segundo jogo contra o Racing da Argentina, na semifinal da Libertadores, jogou com infiltração e desde então o Léo Ortiz não jogou mais, né? Ele está em franca recuperação, inclusive pudemos conversar com ele ontem. O som tá alto por aqui, viu, pessoal? Me perdoem se eu alterar um pouquinho o meu tom de voz, mas o Léo Ortiz tem treinado bem, tá em recuperação, falou que tem se sentindo bem, mas ritmo de jogo no momento ele não tem. Então, eu acho que o Danilo, como vem bem, tem uma boa possibilidade de ser mantido pelo técnico Felipe Luiz, já que ele tem se entendido muito bem ali no sistema defensivo, tem trazido segurança. A gente sabe que o Léo Ortiz tem características ali um pouco mais diferentes, né? Consegue fazer alguns passes verticais, enfim. Mas o Danilo, por exemplo, fez algumas contribuições também ofensivas nesse momento da temporada do Flamengo. O Felipe Luiz tem 26 jogadores aqui no Catar, né? Entre eles, o Pedro. O Pedro vem se recuperando de uma lesão muscular. Chegou a ser dado como fora da temporada, mas o Felipe trouxe o Pedro. O departamento médico tem trabalhado com o atacante do Flamengo
para que, em caso de avançar na competição aqui no Catar, o Pedro possa ficar disponível, quem sabe, para a semifinal contra o Pirâmides do Egito, o campeão africano, ou, em caso de possibilidade, da grande decisão da Copa Intercontinental, no dia 17 de dezembro, contra o Paris Saint-Germain, o campeão europeu. Bom, vou passar para vocês, a gente vai batendo esse papo, estou à disposição aqui para a gente falar bastante de Flamengo e Cruz Azul, amigos. Richard, se o árabe deixar o cérebro do Richard funcionar. Se a música permitir. Ali atrás do Richard, bom, primeiro o estádio tem nos assentos as cores do Al Rayyan, né? Ali atrás, não só os assentos são coloridos, em vermelho e preto, como temos um mosaico formado por ele, certo? É um leão, Richard, ali atrás de você, porque o Al Rayyan também é conhecido pelos torcedores como, também é chamado de os ferozes, né? Me parece ali um leão, então, de assentos coloridos atrás, certo? Exatamente. Então, nesse estádio aí, o Flamengo joga os 3 jogos, obviamente, avançando. Faz os 3 jogos aí, certo, Richard? Exatamente, os jogos são todos aqui nesse estádio. Nós estamos a mais ou menos 20 quilômetros do centro de Doha, né? Al Rayyan é um distrito aqui de Doha. Perfeito. Então, avançando, porque para jogar os 3 jogos tem que passar, né, na ordem Cruz Azul, Pirâmides e chegando ao PSG, avançando, o Flamengo faz os 3 jogos ali. Tem uma preocupação muito grande com a questão ambiental na construção desse estádio. Mais de 90% do material usado nessa construção aí é reciclado, né, Richard? É isso mesmo, né? É material reciclado que foi usado e depois, Mari, da Copa do Mundo, né? Eles foram, assentos usados na Copa do Mundo foram doados para ginásios, enfim, para outros estádios menores aqui do Catar para incentivar, né? O Catar vem num movimento fortíssimo na última década de desenvolvimento esportivo, econômico, esportivo, enfim, e tem usado o esporte muito para isso. Eles têm uma ambição de até 2030 virarem uma potência, e são muitos os eventos, né? Nesse momento, por exemplo, além da Copa Intercontinental que começa hoje, temos a Copa Árabe sendo disputada aqui. Recentemente tivemos o Mundial, né? A Copa do Mundo Sub-17 masculina. Então, esse tem sido um projeto que o Catar leva com muito afinco e com muito dinheiro, já que tem essa possibilidade. Não é um problema, né? Mas é interessante a gente observar como essas questões, como o próprio futebol e a sustentabilidade estão sendo usadas até para mudar a imagem, né, do país. Richard, sobre torcida, mas estão investindo, que estão investindo, vão conseguir, eu não sei, mas que estão investindo, eu daria outras dicas para mudar a imagem, mas enfim. Também, acho que o investimento também seriam interessantes, né? Ô, Richard, expectativa de torcida, conta pra gente. Olha, Mari, sinceramente, nesses dias, nossa equipe chegou aqui à capital Doha no último domingo e, por enquanto, é uma movimentação modesta dos torcedores envolvidos na Copa Intercontinental, né? Então, citando, por exemplo, Flamengo, Cruz Azul, Pirâmides ainda vai chegar, o Paris Saint-Germain a gente sabe que vai ter apoio por aqui por conta da relação que existe, uma relação profunda do Catar com o Paris Saint-Germain. Nesse momento também temos a Copa Árabe. Os torcedores que estão aqui para a Copa Árabe são 16 nações envolvidas nessa competição. Isso também pode atrair um público, mas a gente não pode apostar, né? Alguns ingressos estão sendo doados, a gente não pode apostar num grande público hoje por aqui, não. A gente sabe que muitos torcedores do Flamengo investiram pesado, né, para acompanhar a final da Libertadores em Lima, no Peru, e como existe essa possibilidade, né, são 3 jogos, muitos torcedores estão na expectativa de esperar o resultado do jogo de hoje para, se avançar, chegarem aqui para a semifinal e para uma eventual final. Difícil dizer, é um estádio bem grande, né, são 45 mil lugares, mas cheio, lotado, com certeza não estará. Isso a gente pode te dizer. O Flamengo vem de experiências recentes em campeonatos mundiais, e aí com diferentes formatos, né? Esse formato atual, com um jogo a mais para o representante sul-americano, começou ano passado
com a participação do Botafogo. Em 2019, o Flamengo foi à decisão contra o Liverpool, acabou superado na prorrogação. Tivemos o Mundial de 2002, que acabou acontecendo no início de 2023 no Marrocos, e aí sim uma campanha decepcionante do Flamengo, que acabou sendo superado pelo Al Hilal da Arábia Saudita na fase de semifinal. Inclusive, o Michael, né, defendia o Al Hilal. O Cebolinha já estava no Flamengo. Estou citando esses dois jogadores porque ontem nós tivemos a chance de conversar um pouquinho com eles, e eles dizendo de quão importante é a concentração, o foco para esse primeiro momento, esse primeiro jogo, que já é um mata-mata, e os dois tentando passar as experiências que viveram. O Cebolinha, inclusive, em 2017, jogou o Mundial pelo Grêmio, enfrentou um mexicano, no caso o Pachuca. Ele fez o gol da vitória que levou o Grêmio à decisão contra o Real Madrid, mas o Grêmio acabou superado. Michael tem jogado pouco espaço, mas é sempre aquele cara que dá um tom ali de alegria, um tom mais leve. E o que ele disse no papo com ele, numa zona mista ontem, antes do treino do Flamengo, é que ele vê, pessoal, esse grupo do Flamengo com muita fome, com muita vontade de conquistar, de repente terminar essa temporada do rubro-negro com um passo ainda maior, ainda mais importante. Já é uma temporada de sucesso, né? De absoluto sucesso, com 4 conquistas, com Libertadores, com Brasileirão, mas já que o Flamengo está aqui, ele tem sentido, palavras do Michael, um grupo que quer muito vencer. Felipe Luiz também falou ontem em entrevista coletiva. Como eu disse, não falou sobre o time, mas falou um pouquinho sobre a logística, disse que está muito satisfeito, que o trabalho foi muito bem feito e que aqui, pessoal, o cenário para o Flamengo está muito apropriado, tudo funcionando muito bem. Estivemos no campo de treinos ontem, que é o mesmo, foi usado na Copa do Mundo pela seleção da Croácia, inclusive. O Flamengo e o Cruz Azul dividiram esse CT ontem, né? São 6 campos de treinamentos e um tapete, assim, absoluto tapete, qualidade muito superior à média que a gente acompanha no futebol brasileiro. E aqui no estádio do Al Rayyan, tapetinho também, assim, a bola vai rolar muito fácil, muito bem, porque o estádio tem condições espetaculares para a prática do futebol. Então vamos ouvir um pouquinho do que disse o Felipe Luiz ontem na entrevista coletiva. Olha só. E eu acredito que o momento hoje é muito bom, né? Como você falou, a gente descansou a maioria dos jogadores uma semana para esse jogo. Por mais que tenha sido um ano difícil e longo, e que todo mundo sabe que os jogadores também precisam de férias, eles querem conquistar. Fisicamente conseguimos revezar bastante o elenco durante esse ano para diminuir as lesões e principalmente para ter todo mundo disponível, na qual praticamente todo mundo está disponível. E acho que chegamos nesse Mundial talvez no nosso melhor momento. Perfeito. Richard, você falou do gramado natural, né? Você elogiou o gramado aí, olhando daqui me parece um gramado natural. E o outro... Não é de plástico, não. Não é de plástico. E o outro também, que o Flamengo treinou. Não, definitivamente. Natural. Aquele diria o Dunga da vaca, então. Gramados naturais. E ó, esse estádio é climatizado como praticamente todos aqui no Catar, né? Nós estamos no outono, temperaturas mais amenas, escurece bem cedo, antes das 5 da tarde. O Flamengo treinou aqui sempre por volta das 4 da tarde e já pegava aquele belíssimo pôr do sol, e tá friozinho aqui, viu? A temperatura lá fora tá na casa assim de 25, 26, aqui... O pessoal está aqui para me ajudar, deve estar na casa de 21 graus, viu, Mari? Perfeito. E o Pulgar, só que vocês conversaram ontem, né? O que ele te contou? Traz pra gente. Desculpa, Mari, pode repetir? Não te ouvi, desculpa. Eu quero saber da sua conversa pra gente se despedir, eu quero saber da sua conversa de ontem com o Pulgar. Pois é, Eric Pulgar, figura importante do Flamengo, né? Ele que na última participação numa competição desse tamanho, foi na Copa do Mundo de Clubes, teve aquele gol contra ali, a bola raspou na cabeça dele no jogo contra o Bayern de Munique, ele fraturou o pé, mas voltou a tempo, se recuperou, retomou espaço, está vivendo um grande momento. Hoje ele é um protagonista, né? E a gente preparou uma reportagem. Será que o Pulgar é mau? Olha só.
Uma cena repetida muitas e muitas vezes. La verdad que bueno, ya había pasado una jugada anterior con Carrascal, entonces si van a hablar solo de lo mío, no es justo. Entonces escucho que estaba todo confirmado que era amarilla, ahí me dijo que era confirmada amarilla, ahí me relajé un poco, pero sí, la verdad que me asusté un poco por la roja. Poderia ter sido vilão, poderia comprometer tudo. Foi um lance que deu frio na barriga dos rubro-negros, o risco de uma expulsão na final da Libertadores. Passada a conquista, o Pulgar agora curte a repercussão nas redes sociais. É que torcedor não perde tempo nem chance. O jogo duro virou motivo de festa. Ficou muito claro na volta do time ao Rio, depois da conquista do Tetra. A multidão cantou alto. La verdad lo tomo como un cariño. Creo que la canción no es lo mejor, pero el cariño de ellos lo siento y eso me hace contento en el día a día también. O chileno entrou no dia a dia do Flamengo em agosto de 2022. Foi campeão da Libertadores naquele ano, mas ainda distante do protagonismo de agora. São pouco mais de 3 anos de clube. Está perto de completar 140 partidas. Pulgar também disputou o Mundial de Clubes no início de 2023 no Marrocos. O Flamengo não foi à final. O time de hoje é bem mais eficiente e seguro, assim como ele. Y ahora ya llego más confiado, más tranquilo también, que en ese tiempo no venía jugando mucho, entonces era otro pensamiento. Ahora ya puedo decirle titular, ya otra confiança e mais segurança também. As imagens mais recentes do volante num campeonato desse tamanho são essas: gol contra e uma fratura no pé direito no jogo contra o Bayern de Munique, nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. Voltou, retomou espaço e ergueu taças. Ele até pode ser mau, mas faz um bem danado pro Flamengo. Tá aí, gente. O Pulgar vai ter que marcar no Cruz Azul. Gabriel Toro Fernandes, uruguaio, atacante de 31 anos, é um dos destaques desse time do Cruz Azul. Tem 9 gols, 2 assistências em 17 partidas na temporada. Lembrando rapidamente, o Cruz Azul chegou depois do Flamengo, né? Treinou menos por aqui, teve jogo importante no sábado à noite pelo Campeonato Mexicano, eliminação para o Tigres. Então é um elemento aí também para a gente ficar de olho para esse grande jogo, viu, amigos? Que vem por aí. Eu diria que Gabriel Toro é que terá que passar. O Richard, bom trabalho a você aí, viu? Toro que se o desafio será de Gabriel Toro vai passar. Já deixamos bem claro que para a segurança do Richard, a entrevista foi feita com caneleira. Sabia que ele foi eleito pela Conmebol, inclusive? Pulgar, volante do Flamengo, o jogador mais seguro da final contra o Palmeiras. E se não fosse? Deixa eu te falar uma coisa. E se não for? Não, deixa eu falar uma coisa. É óbvio que ficou marcado pelo lance que ele dá sem bola. Claro que ficou. Exatamente. Mas que tem uma marcação diferenciada, tem. E assim, veja só, ficou marcado pelo lance sem bola. Ele já tinha dado umas 2 com bola e deu mais uma mas depois. Mas aí teve pro outro lado com também. Com bola, claro. Teve pro outro lado bola, também. É porque isso é o que diferencia o lance que ele falou. Já tinham pegado o Carrascal. Pegaram o Carrascal, o jogo tava rolando. Tinha jogo, o jogo tava rolando. Enfim, é um jogador que corre sempre o risco, tá? É bom jogador. Acho ele falou que ficou aliviado, ele falou que achava que era para vermelho. Aí depois veio o amarelo, ele ficou aliviado. Marca firme, achava joga que ia tomar bem, marca firme, joga bem. Agora, precisa tomar cuidado, que uma hora o árbitro avalia do modo adequado um lance dele, ou avalia de um modo inadequado, que pode também ser isso. Esse é o risco de jogar sempre no limite, né? Isso. Né? Um dia você escapa, no outro você pode deixar teu time na mão com 20 do primeiro tempo. E às vezes até de modo injusto. Porque você vai criando uma fama, e a torcida está alimentando essa fama também. Uma hora ele dá uma pegada que é para amarelo, o árbitro fala, opa, esse aí eu já conheço, já vai para fora. Entendeu? Então pode atrapalhar isso também. E ele joga bem. Joga bem, uma marcação diferenciada, pesado volantão. E joga bem.
Tem que tomar cuidado só com essa fama. O Richard lembrou do fundo Qatari, né, que transforma o PSG. Isso. PSG que será, caso o Flamengo avance, né, passando pelo Cruz Azul hoje e pelo Pirâmides no final de semana, será o adversário na grande final. Esse fundo Qatari entra no PSG em 2011 e o PSG alcança seu objetivo maior, que era um título europeu, nessa temporada agora, ou seja, 14 anos se passaram até virar realidade. Quanto de grana? Quanto tu acha? Eu não sei nem o número, não sei nem quantos números. Sei nem escrever assim, esse número aqui. Não sei nem escrever, fala aí. 2,2 bi de euros. Eu não saberia nem chutar. Só pra Você não tem nem jogadores. noção de chute, eu não saberia chutar. Não. Só para jogadores. 10 bilhões de reais, para mais de 12 mais de 10 bilhões bilhões de reais. Diluído. Não, mas assim, parceladinho dá. Ah, dá. Você põe no cartão isso aí. Organizando direitinho, até Você um põe no foguete. cartão, filho. né? Tem um foguete a gente... Barra 2 de 3 milhões e 400 a parcela, né? Exatamente. Mas isso aqui tem 15 anos, né? Óbvio que a gente está falando de muita grana. Eu quero dizer que é um projeto que demorou 15 anos para alcançar seu objetivo maior. Até porque se a gente falar de título francês, a gente fala de mais de 30 nacionais, né? E não houve um domínio. Do Paris Saint-Germain, não. Internacionais, não. Não. Títulos nacionais, não da Ligue 1, mas de competições, Copas e tudo mais. Não sei se são 30. Ó. Tá. Tô colando tudo no nosso jeito. Não, sei porque depois de 14 anos. Copa da Liga, Copa do não sei o quê, Copa do não sei o quêzinho, Copa do não sei o que lá. Mário. Campeonato francês, o Paris Saint-Germain nem era. Quando aconteceu isso, o Paris Saint-Germain tinha 2 campeonatos franceses. O PSG não era nem o grande da França, não né? Era o maior, exatamente. Ó, mas só para seguir com esse papo de grana, e aí não dá para deixar passar batido, você perguntou pro Richard a expectativa de público, né? Gente, é difícil, né? Porque a gente já fala de dificuldade de encher estádios no Brasil com o preço que é cobrado hoje aqui pro nosso futebol doméstico. Aí não tem 20, 30 dias que palmeirenses e flamenguistas tiveram de gastar 10, 15 mil reais para ir para Lima. Aí seu time é campeão, oba, festa, aí você pensa, rapaz, o próximo desafio agora é Doha, Catar. Gente, não dá pra ficar acompanhando, é muita loucura, cara. Mas acho que o estádio que tiver... O torcedor, pelo menos a maioria... Só concluindo aqui o trecho do nosso jeito. Não é só dinheiro, não. E tem que falar também. Tempo, né? Se já estiver lá, resolve tudo. Então, veja só que a gente tratou lá em Lima da elitização da elitização. Agora é a elitização da elitização da elitização do futebol. É o rico no seu estado puro. Isso. É o cristal da riqueza. Antes existia uma possibilidade, o que acontecia? A Libertadores acabava no meio do ano. Você tinha 6 meses para se preparar para ir para o Japão. E a Libertadores não eram 2 jogos. E já era difícil, tá? Eram 2 jogos. E já era você ia no jogo só de casa. Você gastava só o preço do ingresso. Você não ia... Dificilmente você ia no primeiro ou no segundo jogo que fosse fora de casa. Mas esse público que vai... Bom, depois de 14 anos de investimentos bilionários do Qatar, com contratações de estrelas e mais de 30 troféus nacionais, o PSG, enfim, conquistou seu primeiro título de Champions. Foi. Esse público que vai estar lá, claro que tem um outro que mais privilegiado, mas abastado, né? Que viaja só para isso. Eu quero seguir o Flamengo. Nós conhecemos um casal, lembra, em Lima? Aposentados e agora me leva a Mengão. Onde o Flamengo tiver, esse é o projeto de vida deles depois que se aposentaram. Isso foi recente. De repente tem esse público também. São boas aposentadorias, certamente. Não sei se irão investir no Qatar, mas tem esse projeto de vida. Quem tiver lá, entendeu? E que nem eu. Tinha um corintiano, lembra que tinha um corintiano lá perdido? Não é que eu tô morando aqui. Eu moro em Lima e botou a camisa do Corinthians e desfilou no meio das coisas do Palmeiras. E foi também pra festa dele. E cada um faz a sua festa. Então, tem o brasileiro que mora lá, ou que já estaria viajando de repente a trabalho, enfim. Tinha o torcedor do Fortaleza também, não sei se você lembra. Lembro bem. Enfim, tem público. Quer dizer, tem público. O próprio Richard trouxe pra gente. Estamos falando de um estádio para 45 mil pessoas. É difícil imaginar que a gente veja casa cheia. Mas o que eu quero dizer é que, às vezes, o público já tá lá. Entendeu? Nesse caso, o torcedor do Fortaleza era elite da elite da elite da elite. Porque nem trabalhar direito trabalhava. Né? Era deputado. Enfim, tava lá passeando, infiltrado. Enfim, é difícil porque você tem que largar teu trabalho também, você tem que ter férias o tempo inteiro, não dá para se preparar. Agora, a torcida do Flamengo tem uma vantagem. Mesmo com poucos torcedores, você junta ali num canto, deixa aquele leão ali no meio e fala que fez um mosaico.
Fala que você fez. Isso, que é o rubro-negro ali. A gente deixou ele Né? de propósito. Não, mas é difícil imaginar que encha mesmo, porque... Mesmo a torcida do Flamengo é algo muito difícil. É porque existem algumas marcas Também que... tem outra coisa, o torcedor pode se preparar para viajar para o último jogo. É isso que eu ia falar. Como tem 2 jogos antes, você pode fazer um Bem bolado. É. Mas aí você vai comprar quando isso aí? Não, tem que comprar logo que acabar, logo que Mas for vai campeão acabar em sábado. Lima. Você vai comprar uma passagem pra Doha pra quarta-feira? Tem gente que faz isso. É mesmo? Deixa eu esperar Aí esse chegar. é o rico do rico. Bate e volta em Doha. É. Não, mas é porque você economiza, você vai ter o mesmo gasto que você teria com a passagem, mas você economiza em hospedagem. Vai dormindo só no voo, na ida e na volta. É que no caso, só concluindo, no caso do Flamengo, de clubes brasileiros, mesmo quando a gente fala dos mais ricos, Flamengo, Palmeiras e tal, a gente fala de torcedores ainda locais, um ou outro radicado fora, né, do país e tal, mas a gente fala de uma torcida muito forte nacional. Quando você fala de marcas como o próprio PSG, você tem uma força internacional de carregar turistas do mundo inteiro. Ah, sim. Já, então tem essa diferença. Se teremos 45 mil na final, não sei. Mas há uma diferença considerável aí de público, né? Por causa disso também, da força internacional da marca, que o Flamengo começa a construir. Bom, vamos falar de Copa do Brasil então? Já estou sendo cobrada. A gente tem hoje o início para o futebol brasileiro, para o Flamengo especificamente, da Copa Intercontinental, e volta um debate que a gente geralmente tem, né, o tempo todo, mas que a Copa do Mundo de Clubes no meio do ano modificou um pouco, né? Porque o que era a Copa Intercontinental antes, Mundial de Clubes, enfim, essas nomenclaturas que a gente acaba se perdendo. A gente estava questionando o tempo todo qual era o tamanho do futebol sul-americano, não mais perante aos europeus, né? Mas contra os times da CONCACAF, da África, da Ásia. E aí o Mundial de Clubes injetou um pouco de otimismo em tudo isso. Porque foi lá, o Flamengo ganhou do Chelsea, o Botafogo ganhou do PSG, o Fluminense chegou até as semifinais batendo o Inter de Milão. Só que a gente acaba encontrando explicações muito fáceis para temas que são talvez mais complexos, né? Os times brasileiros venceram porque estavam melhor fisicamente, porque era começo de temporada no futebol europeu. Eles perdiam antes também por isso? Ou é uma disparidade que às vezes se aproxima, às vezes se afasta em relação ao futebol dos outros continentes, né? Por isso que a gente fez essa matéria no Globo aí, especificamente para abrir o jogo de hoje entre Flamengo e Cruz Azul, para tentar entender que tamanho é esse Cruz Azul, né? A minha pergunta, assim, quando eu fui começar a debater essa pauta foi: será que a gente consegue... obviamente a gente não vai falar isso porque seria irresponsável, mas se a gente consegue medir para poder falar assim, se Flamengo e Cruz Azul fosse um confronto do Flamengo contra um time brasileiro, em relação a investimento e tudo mais, que tipo de confronto seria? E a conclusão da matéria é que seria meio um Flamengo e Cruzeiro, um Flamengo e Botafogo, porque pelo tamanho do investimento do Cruz Azul. Ele é bem menor do que o do Flamengo, então, mas ele seria o quarto maior no Brasil, por exemplo. Então a resposta à pergunta que está feita na manchete, oceano de distância, é não. Não, oceano não. Até porque é o mesmo continente. Um marzinho ali, talvez. Talvez seja isso, mas é uma distância, com certeza. Que é essa distância que faz Flamengo e Palmeiras dominarem a temporada do futebol brasileiro. E aí, Cantarelli, tudo bem? Tudo bem, Barreto? Bom dia, Thales. Primeira coisa que eu queria falar, assim, a Copa Intercontinental mas se o Flamengo for campeão, ele vai ser campeão mundial. Sim. Essa é a minha avaliação, assim, porque já ouvi essa discussão, não, agora mudou porque tem a Copa do Mundo de Clubes. Não, se o Flamengo for campeão, ele é campeão do mundo, como outros clubes que foram campeões do mundo são tratados no Brasil. Isso é a primeira, acho que é o ponto de partida para esse campeonato, pelo menos na minha visão. E é muito interessante a gente considerar isso, porque na época da Copa do Mundo de Clubes, né, essa disparidade que foi reduzida, a gente teve vitória do Flamengo contra o Chelsea, vitória do Botafogo contra o Paris Saint-Germain, que pode ser adversário do Flamengo, né? Enfim, outros, o Fluminense vencendo a Inter de Milão e por aí vai. E lá se argumentou, não, mas é um momento físico complicado para os clubes europeus. Agora a gente volta a uma normalidade. Sim. Sempre foi um momento físico complicado para os clubes brasileiros. Porque agora quem chega fisicamente mal ou mais desgastado é o Flamengo, né? Então, se um argumento funciona, acho, para um lado da história, tem que funcionar para o outro. O Flamengo vai ter que enfrentar esse desgaste em final de temporada já no jogo contra o Cruz Azul e também, obviamente, numa possível final contra o PSG, mas a gente não pode esquecer que isso pesa para o clube brasileiro.
Então talvez a disparidade não seja tão grande, mas enfrentamos sempre os europeus na reta final da nossa temporada. Então são 80 e lá vai jogos, né, para cada clube que chega lá. Então isso tem que ser colocado até como um argumento, sim, né? Se há disparidade, essa disparidade desse jogo no final do ano é aumentada por conta da questão física. Senão a gente não pode usar esse argumento para os clubes europeus lá no meio do ano. Então eu acho que tem uma situação interessante numa possível final contra o Paris Saint-Germain, que é a seguinte: por mais que o Flamengo já jogou mais na temporada e por mais que o Flamengo vai jogar mais no campeonato para chegar numa eventual final, tem 2 partidas antes agora, me causa uma curiosidade. Já li que o PSG pode mandar, né, um time não com força máxima totalmente. Então, assim, me causa uma curiosidade o PSG estrear na final. Estreia na final é uma coisa assim, ele chega descansado, ok. Mas e o ritmo da competição? E se adaptar ao que está acontecendo? Vai chegar de Marte, pousou, jogou e é isso? Eu acho que isso pode ser uma dificuldade para o europeu. E a eterna dúvida, final, né? O que significa para eles a competição? Tem isso. Para o PSG, eu acho que tem um caso específico. Eles querem pegar esse ritmo, só vão lá, vão jogar e... É como se fosse amistoso? Eu acho assim, para o PSG... Sempre essa discussão acaba com os europeus comemorando o título e a gente diz, lá, tá vendo? Dizem que não ligam, mas estão lá fazendo festa com troféu e tal. Outro dia eu tive um relato de uma pessoa que mora na Inglaterra perguntando como é que o Mundial do Chelsea é tratado lá, né? Pela torcida do Chelsea é um Mundial mesmo, assim, porque também é um clube que, enfim, estava precisando desse título, né, depois da mudança de gestão, mas só para a torcida do Chelsea. Para os outros times ingleses, assim, é uma competição que eles tratam como irrelevante. Para o PSG tem um componente, né? O PSG não tem esse título. O PSG foi pela primeira vez campeão da Champions e não tem ainda um título mundial para chamar de seu. Chegou na final da Copa do Mundo de Clubes e perdeu para o Chelsea. Então talvez isso sirva como uma injeção de ânimo, assim, para um jogo como esse. Mas me causa essa curiosidade, porque normalmente você entrando numa competição como essa, e para os brasileiros é assim, né? O primeiro jogo ele é nervoso, tenso, o time vai se soltando, até para os brasileiros que foram campeões, né? E depois aí chega a grande final, aí você já está dentro da competição. Você chegar de um lugar, pousou, vai jogar, eu acho que isso pode ser algo ruim pro lado do PSG. Acho que o Flamengo, acho que o Flamengo tem grande chance, cara, de ser campeão da Copa Intercontinental. Acho esse primeiro jogo mais difícil que o segundo. Eu acho também. Então, se passar do Cruz Azul, acho que ele vai ter uma facilidade maior contra o Pirâmide do Egito. Bom, o cenário já está preparado para esse jogo e é um cenário que vai fazer o Flamengo se sentir em casa por uma questão cromática. Vamos chamar o Richard Souza, que está lá dentro do estádio, e explica para a gente como é que é essa arquibancada rubro-negra que está ali atrás dele. Tudo bem, Richard? Bem-vindo à redação. Oi, Barreto, tudo bem, meu amigo? Bom dia para você, para o Cantarelli, para o Thales. Thales, estivemos juntos no Catar, né? Tem um tempinho já, né, Thales? Tudo bem, pessoal? Aqui são 4 horas e 6 minutos da tarde, lembrando, né? 6 horas de diferença a mais em relação ao horário de Brasília. Estamos a 4 horas do jogo, Barreto, e aqui é a casa do Al Rayyan, clube aqui do Catar, que leva as cores, assim como o Flamengo, o vermelho e o preto. Então, realmente, o Flamengo vai se sentir em casa, um estádio todo decorado em vermelho e preto. Lá ao fundo tem um leão em destaque ali nas cadeiras, desenhado, um mosaico, né? Eles são chamados de Os Ferozes. O Al Rayyan é treinado pelo Arthur Jorge, ex-técnico do Botafogo, que esteve na Copa Intercontinental, já nesse formato atual, com um jogo a mais para o Sul-Americano com o Botafogo no ano passado, e acabou sendo superado pelo Pachuca no seu jogo de estreia, no seu primeiro jogo. E aliás, Barreto, vocês falavam aí sobre cansaço, sobre essa questão da diferença entre Cruz Azul e Flamengo neste momento, né? O Arthur Jorge, nós tivemos a chance de conversar com ele. Ele disse que isso fez uma tremenda diferença para o Botafogo no ano passado, já que o Botafogo, vale lembrar, né, teve que decidir o Brasileirão na última rodada contra o São Paulo, no Newton Santos, e chegou aqui na véspera do jogo contra o Pachuca naquela ocasião e acabou superado por 3-0. E o Arthur realmente ele disse que o time teve muita dificuldade, não só física, mas até mental, de
retomar a concentração para esse compromisso aqui no Catar, e ele acha que isso pode ser uma vantagem para o Filipe Luís, para o Flamengo do Filipe Luís, que, ao contrário do Botafogo, conseguiu ganhar o Brasileirão com uma rodada de antecedência, antecipou a logística, já foram 3 treinamentos por aqui, né, meus amigos? Então o Flamengo teve tempo para se adaptar a fuso horário, apesar que alguns jogadores disseram que ainda estão com dificuldade na hora de dormir, que ficam ali lutando para tentar descansar, mas um Flamengo que o Filipe Luís diz que chega muito bem fisicamente ao Catar, e ele disse na entrevista coletiva ontem que para ele o Flamengo vive o melhor momento. Então, o que a gente pode imaginar em relação ao trabalho que o Filipe Luís tem para fazer, além do trabalho tático e técnico em relação ao Cruz Azul? Motivação. Ele disse que uma das tarefas dele aqui no Catar é manter esse grupo do Flamengo motivado, com fome, com o desejo de dar mais esse passo de uma temporada que já é de absoluto sucesso, 4 títulos conquistados, Libertadores e Brasileirão, as grandes conquistas, mas que ele acredita que essa equipe ainda tem gás para ir além. Passar pelo Cruz Azul hoje aqui no estádio do Al Rayyan, para ir enfrentar o Pirâmides do Egito na semifinal, o campeão africano, e depois, quem sabe, o Paris Saint-Germain. Cantarelli falava sobre a questão do reconhecimento, né, do valor como um título mundial. Ainda no Brasil, o Felipe falou sobre isso. Felipe, se o Flamengo ganhar, vai colocar uma segunda estrela no peito da camisa? O Felipe disse, ora, se a FIFA considera como campeão mundial, e realmente, se a gente pegar a lista, o Real Madrid, campeão da edição do ano passado, é reconhecido pela FIFA como campeão mundial, por que não o Flamengo não poderia acrescentar mais uma estrela no peito? Mas isso é discussão para outro momento, né? Temos passo a passo, até 3 partidas para esse jogo contra o Paris Saint-Germain. Barreto, falando de possibilidade de time, né? Não devemos ter surpresas. Eu diria que existe uma dúvida, não sei nem se dá para chamar de dúvida, mas vamos lá, sobre a questão do Léo Ortiz. O Léo Ortiz está em recuperação física, ele não joga, né, há bastante tempo. A última partida dele foi contra o Racing, na semifinal da Libertadores, o jogo de volta lá na Argentina. E o Danilo entrou muito bem, fez gol do título, enfim. Então, acho que o Danilo corre na frente por essa posição, e aí nas outras posições devemos ter Rossi, Varela, Léo Pereira, Alexandro, Eric Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Carrascal, Samuel Lino e Bruno Henrique. Não deve fugir muito disso. O Felipe tradicionalmente já não fala sobre escalação, ontem não foi diferente, mas essa é a tendência. Ele elogiou bastante o Cruz Azul. O Cruz Azul vem de um jogo desgastante no sábado à noite pelo Campeonato Mexicano, empatou por 1-1 com o Tigres e acabou eliminado da semifinal do Apertura. Eles chegaram um pouco mais tarde, né? Tiveram menos tempo de adaptação e de preparação aqui no Catar. Mas é uma equipe que o Felipe disse que é forte, que merece atenção, que merece cuidados, que gosta de ter a bola. Um Felipe que já considerava ainda no Brasil esse adversário como o mais difícil nesse momento e disse que depois que ele pôde analisar mais profundamente o Cruz Azul, que ele confirmou realmente que vai ser um adversário de muita exigência. Tem o atacante Gabriel Toro Fernandes, uruguaio, de 31 anos, como destaque, né? Nessa temporada ele tem 9 gols marcados em 17 partidas. Sobre público, meus amigos, olha, esse estádio é muito grande, né? Um estádio de Copa do Mundo, tem 45 mil lugares, foram 7 partidas na Copa do Mundo do Catar realizadas aqui. Até essa questão do formato da Copa Intercontinental prejudica um pouco sobre isso, né? Porque conversando com alguns membros aqui da organização, estão falando em algo na casa de 5 mil torcedores hoje nessa partida entre Flamengo e Cruz Azul. Como nós chegamos muito cedo e já viemos aqui para dentro,
nesse momento eu não consigo dizer como é que está o cenário, se já temos alguém se aproximando ali no entorno do estádio. Alguns torcedores do Flamengo pelas ruas de Doha, pessoal que conseguiu encaixar uma viagem, né? Também tem essa questão, depois de Lima, foi um período muito curto para marcar essa viagem aqui para o Catar, e quando a gente conversa com esses torcedores, eles dizem que muitos amigos aguardam o resultado dessa partida entre Flamengo e Cruz Azul, para aí sim decidirem e se programarem para essa viagem, quem sabe para a semifinal ou para uma eventual final no dia 17 de dezembro, Barreto. Muito bonito o estádio, tá frio, viu? Tá frio, nós estamos no outono, mas esse estádio é climatizado. Então, nesse momento aqui, 21 graus, o ar-condicionado realmente funciona e funciona muito bem. Até quando a gente está na lateral do campo aqui, dá um friozinho realmente. Falando de campo, Felipe Luiz já tinha elogiado os gramados do centro de treinamento que tem sido usado pelo Flamengo, que é o mesmo usado pelo Cruz Azul e que foi usado pela Croácia na Copa do Mundo. E o gramado do estádio do Al Rayyan também é espetacular, viu? Você olha assim, parece até artificial, mas é muito, muito bom mesmo, viu, pessoal? E aí eu vou aproveitar esse gancho do gramado, amigos, para falar do Saul. Ontem eu tive a oportunidade de conversar com ele num papo durante 20 minutos, que já foi ao ar no GE. Globo e também nas redes sociais de Globo e Sport TV. O Saul, ele debate com o Flamengo uma cirurgia no tendão de Aquiles do pé esquerdo. Ele disse que desde o jogo contra o Estudiantes, nas quartas da Libertadores, ele vem sentindo muitas dores, chegou a jogar com infiltração para tentar suportar essas dores, mas que ele não chega a 100% à Copa Intercontinental. O Saul tem médicos de confiança dele, e esses médicos estão em permanente contato com o Flamengo, porque debate-se com muita intensidade nesse momento a necessidade de uma cirurgia. Ele disse que gostaria de fazer essa operação para tentar se recuperar a tempo de fazer uma pré-temporada cheia, com qualidade, né? Ele chegou na janela do meio do ano. E por que eu falei do gramado? Porque o Saul disse que os gramados do futebol brasileiro e também na América do Sul, já que ele jogou também na Argentina, são mais duros do que aqueles aos quais ele estava acostumado na Europa, e que ele sentiu realmente isso. Então temos um Saul que não está 100%, palavras dele, para essa Copa Intercontinental, mas está à disposição. Felipe trouxe 26 jogadores. Só o Pedro está fora do jogo de hoje, ainda se recupera de lesão muscular, mas o Felipe acredita realmente que o Pedro vai estar em condições caso o Flamengo consiga avançar para jogar a semifinal e depois uma eventual final. Para o rubro-negro que tem, de repente, ali alguma superstição ou quer ali sinais, viu, Barreto? Há pouco estava rolando o teste do telão, aqueles testes que você muito bem conhece para saber se está tudo funcionando bem, o cronômetro estava marcando 1-0 Cruz Azul. Outra curiosidade, temos um brasileiro que trabalha aqui na organização que ele faz o teste de som. E aí começou a rolar a gente aqui esperando entre uma entrada ao vivo ou outra. Ele estava entoando aquela música, Vamos Flamengo. Aí fui conversar com ele aqui, ele é vascaíno, rapaz. Mas estava cantando aqui de boa, está trabalhando não só aqui na Copa Intercontinental, mas também na Copa Árabe. E aí essa Copa Árabe pode também atrair algum público, né, Barreto, para esse jogo hoje aqui da Copa Intercontinental, meus amigos. Valeu, Richard. Muito obrigado pelo pacote completíssimo de informações, né? Richard passeou aí pela arquibancada, pelo campo, pela escalação do Felipe Luiz, a situação do Saul. Sobre a escalação do Felipe Luiz, eu estava pensando aqui, se a gente fizesse um ranking de quantas vezes a gente acertou uma escalação do Flamengo nessa temporada, eu acho que o índice de acerto seria baixo. Mas não é aquele modelo Sampaoli, assim, que de um jogo para o outro muda tudo. O Felipe Luiz muda uma ou duas peças. Coisinha, né? E por isso a gente acaba... Se a gente focar só em errou ou acertou a escalação completa, acho que muito mais vezes a gente errou do que acertou. Mas para amanhã... Chega na hora, tem um carinha ali que está diferente. Mas acho que na reta final, o time é esse.
Eu acho Mas, que por exemplo, quando a gente foi prever final de Libertadores, não tinha Samuel Lino. é verdade. Né? E aí ele voltou com o Samuel Lino pro time. Samuel Lino, Hoje eu acho que a gente tem 50%, não é 50% de chance de errar ou acertar, né? 50%, na verdade, porque acho que a dúvida é só uma, né? A dúvida é a zaga ali. Só entre Danilo e Léo Ortiz. Acho que sim, o resto ele vai manter o time que vinha dando certo. E o meu palpite é Danilo. Pode ser que eu... O Felipe Luiz tem um método de trabalho que a gente já, né, começa a conhecer. A questão física parece muito importante para ele. Não só se o jogador está liberado pelo departamento médico, mas está rendendo nos treinos. A grande crise que ele teve no Flamengo foi com o Pedro rendendo mal durante uma semana de treinamentos, quando ele foi para entrevista coletiva tornar isso público. Então, isso pesa na hora de definir. E ele também observa muito as características do adversário. Aí pode ser, né, considera um jogador mais adequado. Ontem ele fez uma análise, a gente mostrou aqui, fez uma análise bem detalhada do Cruz Azul. Quer dizer, já viu vários vídeos, já é capaz de dizer o Cruz Azul joga assim, tem essa característica. Então, isso também pode mudar um ou outro. Não, isso é interessantíssimo. Assim, eu conversei essa semana com uma pessoa que trabalhou muito tempo no Flamengo, assim. E aí ele me disse o seguinte, eu estava perguntando de um jogador, eu não vou revelar aqui, porque é difícil assim, mas um jogador que não teve tanto espaço esse ano no Flamengo. Ele falou assim, cara, com o Felipe, se você não tiver, você não for um jogador que tem um entendimento tático apurado, você não joga. Pode ter habilidade, outros aspectos. Se você não entender do jogo, tiver um entendimento tático do que ele está pedindo, isso assim, eu não sei se pro torcedor, isso chega de uma forma tão direta, né? Porque você vê os jogos, né? Mas tem esse período de treinamentos antes das partidas, que eu acho que dá para se observar isso muito bem. E eu aprendi ao longo das entrevistas que a gente fez esse ano que assim, tem muito jogador que chega ao profissional sem esse entendimento tático. E tem jogador que tem muita dificuldade de conseguir adquirir isso mesmo estando no profissional. O que é isso? Para a galera entender, assim, mal comparando, né? Quando você tentei ser jogador, acho que todos aqui tentaram ser jogador assim, e você sempre tinha os jogadores que conseguiam guardar a posição, né, no futsal e tudo mais, e o famoso peladeiro, que é o cara que jogava pra caramba e com talento ali aparecia. No profissional não é o peladeiro, mas é uma situação assim, o jogador não obedecer às tarefas que foram impostas ali dentro do desenho do Felipe, ele não joga com o Felipe. Não joga, independentemente da habilidade que tenha. E, obviamente, que a segunda questão é a parte física, porque para você cumprir determinadas funções, você precisa estar fisicamente inteiro, né, para conseguir desempenhar ali o que o Felipe quer, em termos de recomposição, em termos de ocupação de espaço. Então, eu acho isso muito interessante, assim, isso dá o tom do quanto o Felipe se preparou para ser treinador, né, cara? Por mais que seja uma história única de 1 ano e pouco, né, no profissional, mas eu acho que ali a gente já pode julgar diferente. O Felipe fazia um curso de treinador durante, né, a estada dele ainda como jogador. Ele se preparou para ser técnico durante os últimos 5 anos dele de carreira, né? Mas hoje é assim, são 2 aspectos. O jogador pode ser absolutamente talentoso, se ele não tiver um entendimento tático, ele não joga com o Felipe Luiz. E a outra questão é física. Por isso que eu acho que o Danilo hoje começa jogando, né? Porque não é somente uma situação de marcação, não, é de se adequar às linhas, ao tempo de bola, a saída de impedimento. Então, assim, para isso o cara precisa estar com a situação física muito bem apurada, né? E a ideia de jogo do Felipe parte da zaga, né? Você tem na zaga, né, o início de cada jogada de ataque. Então, eu acho que hoje vai o Danilo, mas eu acho que é muito interessante isso, assim, que eu ouvi. O jogador que não tiver um entendimento tático, não souber se encaixar no esquema tático, ele não joga com o Felipe Luiz. Eu acho que o Léo Ortiz, ele inclusive, hoje apresenta o futebol, os dois 100% fisicamente melhor do que o Danilo. Difícil falar qualquer coisa do Danilo agora, dado que ele virou herói da Libertadores. Mas o Léo Ortiz é mais jogador hoje, né? O Ancelotti discorda de você, né? Eu discordo, mas quem sou eu, né? Mas enfim, discordo do Ancelotti nessa. Mas a questão é, o Léo Ortiz deu o azar, de certa forma, de se recuperar numa época em que os jogos são muito decisivos, né? A final da Libertadores nem se fala, a reta final, os 2 jogos ali do Flamengo com o time titular no Brasileirão, contra Atlético Mineiro e Ceará, eram decisivos também. Esse jogo contra o Cruz Azul é decisivo, porque é um jogo de mata-mata, é um jogo de mata, né? É um jogo só,
Então, assim, fica difícil fazer o retorno de um jogador numa posição tão importante quanto a zaga no meio dessas partidas que precisa de treino, precisa de recuperação. Então, assim, se o Léo Ortiz estivesse no meio do Campeonato Brasileiro, 26ª rodada, sai do banco um jogo ou outro, no próximo jogo já entra como titular, acho que ele conseguiria ir assumindo essa titularidade de novo aos poucos. Como não? Como vai ser decisivo contra o Cruz Azul? Se passar, vai ser decisivo contra o Pirâmides. E se passar, vai ser decisivaço contra o PSG. Acho que o Danilo termina o ano como titular. Mas é o que eu analiso e vejo acontecendo. O Filipe Luís, como sempre, pode fazer a gente se surpreender e errar mais uma escalação. É importante só falar do outro zagueiro, tá jogando demais, que é o Léo Pereira, né? Sim. É a grande temporada da carreira dele, talvez, né? Acho que sim, da carreira dele. Um jogador assim que já é um dos jogadores que está há mais tempo no elenco, né? Se tirando ali a dupla Arrascaeta e Arrascaeta e Bruno Henrique, né? Léo Pereira é bicampeão da Libertadores. 2020, né? Isso. Chega para 2020 pro lugar do Pablo Mari. Exato. Foi treinado pelo Jorge Jesus ainda, o Léo Pereira, né? Então é um jogador que está fazendo também uma temporada absurda, assim. Eu acho que é acima do nível que muitas pessoas o enxergam, assim, até, né? Ele foi importantíssimo nessa reta final de ano, assim. Eu acho tecnicamente os dois da direita, né, com bola no pé, são melhores. Sim. Danilo e o Léo Ortiz. Mas o papel do Léo Pereira nessa temporada tem sido fundamental, assim. Primeiro, não fica fora de jogos, né? Não sei quantos jogos o Léo Pereira jogou no Brasileiro, mas a minha impressão é de que todos, acho que não foram todos, deve ter se ausentado de 2, 3 jogos, do Campeonato Brasileiro. E assim, é muito regular, né? Você não vai lembrar de um grande erro do Léo Pereira. A questão do Saul é outra coisa que acontece no futebol que a gente não vê, né? Por exemplo, o Saul, nesse jogo contra o Estudiantes, ele é o melhor jogador do Flamengo em campo. O jogo contra o Estudiantes. Sim. Tem chute de fora da área que quase faz o gol. Ele é o cara que... E ele entra, né? Parece que ele se adapta ao futebol brasileiro de uma maneira muito rápida, o Saul. E começa a jogar, era titular absoluto. E daqui a pouco você vê o rendimento do Saul caiu muito mesmo, né? De lá, do jogo do Estudiantes para a reta final, agora chega essa informação. Coisa que a gente não vê no dia a dia, né? O Saul estava jogando com dores, tem um problema no tendão de Aquiles. Agora tudo faz sentido. Por que o Saul não tem mais jogado, não compete para ser titular? Por isso. O corpo não está 100%. Conta, né? Provavelmente. É isso. O tuiteiro Saul, né? Adora o X. Gosta do X, né? Do antigo Twitter. Antigo Twitter, né? Isso aí. Mas, de fato, assim, se a gente olha para o time do Flamengo, conhece a estrutura do time, sabe que está montada e são, né, detalhes que o Filipe Luís tem aí para levar em conta, né? Eu estava vendo a taça ali na beira do campo, né? Hoje um clube brasileiro campeão do Intercontinental precisa arrumar espaço na sala de troféu, né? Porque volta com 3, né? Cada jogo levanta uma taça, né? Essa é a de Cruz Azul e Flamengo, é do Derby das Américas. Cada jogo tem um nome e vale uma taça. Esse formato de competição ele tem muitas falhas, né? Eu acho que a principal falha é de calendário, na verdade, que faz o Flamengo chegar, fez o Botafogo chegar com 3 dias de antecedência ano passado e tudo mais. Ser sempre no Catar também, né? Se ele fosse, que não é rotativo, se ele conseguisse se adaptar ao calendário dos continentes e fosse ao longo do ano, talvez ao longo de 2026 também, sabe? Se tivesse um derby das Américas em algum momento específico da temporada, sendo disputado ou no Maracanã ou no México, poderia ser aí sim poderia ser visto como uma taça, também desse uma vaga ali, enfim, poderia ser mais bem pensado. A Copa do Mundo, 5 mil pessoas, né, expectativa do público de hoje, assim, mas porque não dá mesmo, e é o Flamengo, bolso, né? E é o Flamengo, né? Se é um clube com torcida menor que vai, difícil encher, mas o Flamengo é uma nação, como a própria torcida diz, que aonde vai leva muito torcedor. 5 mil pessoas num jogo tão importante para o Flamengo é um público deficiente, não é nada culpa da torcida do Flamengo, né? Mas esse ano acho que nem a torcida do Flamengo vai conseguir se mobilizar o suficiente para encher estádio no Catar, né? Porque, primeiro, que a confirmação da participação do Flamengo veio na semana passada, né? A pessoa tem que ser ou muito confiante ou, né? Sim, Conheço alguns, hein, que já tinham passagem comprada. É mesmo? Então tem que ser um gênio do planejamento para comprar aquela passagem, que deve ter evolução e tal, né? Nessa linha aí, né? E outra, já teve uma Copa do Mundo no meio desse ano. Muita gente foi,
né? Sim. Teve gente que já gastou o dinheiro para ir aos Estados Unidos para acompanhar, né? O Flamengo na competição, como outros torcedores de clubes brasileiros. Esse amigo meu que conseguiu super se planejar e já tinha tudo comprado, ele falou, não, meu maior problema se o Flamengo ganhar é contar pra minha mulher que eu vou pro Catar depois de ter ido pra Lima. Essa que é a questão. É um grande problema. E ainda tem todos esses outros detalhes logísticos aí que precisa resolver. Mas eu ouvi de pessoas que trabalham com viagens, assim, que se for pra final, a expectativa é aquecer, que tá bem fraco mesmo, né, de gira de torcedores pra lá. Mas o que me impacta é isso. Ao longo de todo o tempo foi no Japão. Né, sempre era no Japão. Também, né, a logística também não é nada fácil. Agora, a Copa Intercontinental agora parou ali no Catar, né? Por quê? Né? Tipo, você pode ter em outros lugares, né? Talvez em outros lugares. Vai muito da proximidade do Infantino com o Catar em si, né? Para além do mundo árabe ali, o Infantino está muito próximo cada vez mais. Ele tem residência no Catar, inclusive. Sim. É um torneio que a FIFA diminuiu a importância. Os ingressos para esse jogo do Flamengo custam R$30, se a gente for adaptar para o real brasileiro, porque no Catar é o real, né? O problema, então, o menor problema é o ingresso. O menor problema é o ingresso. E o Qatar quer receber o máximo de eventos possíveis, assim. O Qatar quer fazer com, de fato, que esse uso desses estádios, está falando do estádio coadjuvante da Copa. Esse estádio que não só o Flamengo vai jogar hoje, como pode receber o PSG na quarta-feira que vem. Esse estádio, o melhor jogo e o último jogo da Copa que recebeu foi Argentina e Austrália, oitava de final, aquele jogo que nervoso para a Argentina. No final, a Argentina se complica um pouco contra um adversário mais fraco. É um estádio do Al Rayyan. Al Rayyan não é um time grande de Doha, assim. É um time que já foi ali, ganhou uns campeonatos. Então, assim, a FIFA deixou um pouco de lado essa competição. Quem não deixa de lado essa competição, e com razão, são os clubes brasileiros, os clubes sul-americanos que vão lá para ganhar, e ligam muito para isso. Mas a FIFA conseguiu desvalorizar a própria competição e deixa meio como um agrado ao Qatar também, receber um time europeu ali por todo final de ano. Ficou com cara de festival do futebol. Mas o Flamengo tem que ir lá ganhar e chamar de mundial e botar outra estrela no peito. E que a gente não viveu, né? Devia ser muito legal você ter um jogo, quando era sul-americano versus europeu, simplesmente um jogo aqui e outro jogo lá. Isso aí seria espetacular. O Santos foi bicampeão mundial jogando no Maracanã, né? Não era nem em Santos, assim, contra o Benfica e contra o Milan. Isso aí deve ter sido um negócio espetacular, mas acho que a gente não viverá novamente uma situação como essa. Imagina, o Flamengo Paris Saint-Germain no Maracanã, cara, tipo, né? Seria espetacular, sensacional. É a quarta participação do Flamengo nesse modelo de competição, né? Acrescenta-se aí a participação na primeira Copa do Mundo, disputada este ano. O título de 81 é inclusive lembrado talvez na música mais cantada pela torcida do Flamengo, né? E fala que em dezembro de 81 ficou marcado na história. Botou os ingleses na roda. Botou os ingleses na roda. E aí depois enfrentou o Liverpool de novo, perdeu com um gol do Roberto Firmino. E no Mundial do Marrocos foi eliminado na semifinal pelo Al Hilal. Do Al Hilal foi a troca ali. Acho que o grande problema da última diretoria, né? O Dorival Júnior tinha sido campeão pelo Flamengo na Copa do Brasil e da Libertadores, ele não fica. Né? É o Vitor Pereira, né? Vitor Pereira era o técnico e, assim, foi um Flamengo... Tanto início aí já foi início de temporada, se eu não me engano. Era no início do ano. Esse gol aí do Vieto, que estava do Racing agora, né? E que dá um chute perigosíssimo nos minutos finais, que o Rossi faz uma bela defesa. E o Al Hilal ainda antes desse investimento, né? Era o Al Hilal ali do Marega, do Vieto. Isso, já tinha. Treinado pelo Ramon Dias, né? Isso mesmo. Já tinha jogadores estrangeiros, mas ainda não tinha... Ainda não gastava tanto quanto gasta hoje. Por outro lado do Liverpool, outro dia tá caindo, pode ver jogo antigo. A linha defensiva do Flamengo nesse jogo aí, Rafinha, Rodrigo, Pablo Mari e Felipe Luiz, né? Cara, é um absurdo, assim, tem um recorte deles marcando esse Salah, Mané. O que a defesa do Flamengo jogou nesse jogo, óbvio que o gol sai na prorrogação já, né? É incrível, cara, incrível, assim, o nível de desempenho da linha defensiva do Flamengo, assim. Está na hora de fazer um rápido intervalo. Doha, 20 quilômetros de Doha, no Catar, em Al Rayyan, onde daqui a pouquinho o Flamengo enfrenta o Cruz Azul. E o Bruno Cortes já está lá no palco do jogo e traz para a gente o clima dessa estreia do Mengão no Intercontinental, meu amigo. Bem-vindo ao Taon.
E aí, Joana, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde a todos aí no Brasil. Já estamos aqui pertinho do campo de jogo, do estádio do Al Rayyan, como você disse, o Ahmad Bin Ali, que a gente pode ver, né, todo vermelho e preto nas arquibancadas, parece a casa do Flamengo. O Flamengo vai se sentir em casa, pelo menos em relação às cores do estádio, mas é porque o Al Rayyan, que é o time que joga aqui, é o dono da casa, também tem as cores vermelho e preto. Aliás, os jogadores do Flamengo vieram agora há pouco aqui no gramado, já conheceram um pouquinho desse gramado, que está impecável, gramado perfeito, ótimas condições para o jogo. A temperatura está bem amena também, temos um ar-condicionado fortíssimo aqui, não temos teto retrátil não, mas mesmo assim o ar dá conta, está até um friozinho, então temperatura boa também para o jogo, então as condições, como eu disse, são muito boas para esse Flamengo e Cruz Azul então, o Flamengo estreando na Copa Intercontinental. Mais um jogo eliminatório para conta, né? Ontem, inclusive, na entrevista coletiva do Felipe Luiz, onde a gente acompanhou alguns trechos no Taon, vamos acompanhar outros trechos aqui também, ele falou sobre isso, ele falou assim, temos aí 3 possibilidades, né, de jogos eliminatórios, que tem o Cruz Azul hoje, passando pega o Pirâmides do Egito, também eliminatória, e aí se der tudo certo, passando, vai para a final contra o Paris Saint-Germain, dia 17 de dezembro. E segundo o Felipe, foram vários jogos como esse, eliminatórios, literalmente, né, por exemplo, nas fases decisivas ali de Libertadores, principalmente semi, quartas de final, mas outros jogos que não foram literalmente eliminatórios, mas era como se fosse, segundo o Felipe Luiz, né, no Brasileiro, mesmo sendo um campeonato de pontos corridos, segundo ele, foram vários os jogos que pareciam jogos eliminatórios, jogos que o Flamengo precisava vencer para não deixar o time que estava na frente escapar, ou que não podia perder para também não aumentar uma vantagem de quem estava na frente, ou quando ele estava na frente, conseguiu uma gordura. Então, segundo o Felipe, foram vários os jogos e o Flamengo se acostumou a esses jogos eliminatórios. E segundo o Felipe também, é um Flamengo que chega bem, sim, chega bem fisicamente, mentalmente, mesmo tendo sido uma temporada tão intensa, né? 75 jogos no total, mas foi um Flamengo que se preparou para isso, né? A gente viu um Flamengo se preparar para isso, com um elenco muito forte, uns reservas entrando, dando conta do recado, ele conseguindo fazer um revezamento entre titulares e reservas. Uma prova disso é o Luiz Araújo, né? Luiz Araújo é o cara que mais tem jogos na temporada, 65 no total, e é reserva hoje do Flamengo. E ele entrou várias dessas vezes, a maioria dessas vezes, como opção, saindo do banco de reservas. Bom, um outro trecho que a gente tem para mostrar então agora do Felipe Luiz falando ontem, é um pouquinho do que ele meio que dando um panorama do que Flamengo é esse, que ele vê depois de uma temporada tão boa. Vamos ouvir o Felipe Luiz. Primeiro que fomos os primeiros em tudo, né? Números, se eu não me engano, melhor ataque, melhor defesa, posse, pressão, não sei. Então, taticamente, obviamente que funcionou. Mas claro que sempre digo, repito, né, que meus jogadores, eu tenho muito orgulho deles, são os melhores. Para mim eles são, não só da boca para fora, senão porque eu realmente acredito que eles são os melhores. Eles me demonstram a cada dia, primeiro pela ambição que eles têm de continuar conquistando, pela seriedade com que eles levam cada detalhe do treino, e não é à toa que eles são multicampeões. Mas que dá para continuar evoluindo, não tenho dúvida. Sempre, cada jogo se cometem erros e a gente vai corrigindo, e também são detalhes novos do plano, de ponto de vista tático, que eles vão assimilando para tentar sempre causar dificuldades para os adversários. Tá aí então o Felipe Luiz, que teve aqui 3 treinos no total, né? Aproveitou os 3 dias que teve de treino. Domingo chegou, já treinou, segunda-feira também, terça-feira. A gente pôde acompanhar sempre aqueles protocolares 15 minutos ali de aquecimento. Ele não deu nenhuma pista na coletiva em relação a time, mas dificilmente a gente vai ver um time diferente do que a gente tem aí no campinho para mostrar, né? Esse é o provável Flamengo que a gente imagina que vai ver hoje. Daqui a pouquinho, na teoria, essa escalação sai daqui a pouquinho. Na teoria sai em 5 minutos. Vamos ver se ela sai mesmo. Opa, a gente 1 hora mostra e meia aqui antes do jogo. Então, Rossi no gol. A gente mostra aqui, é isso, Joana. Mas a gente tem então esse campinho para mostrar com o Rossi no gol, né? Com Varela na lateral direita, a zaga com o Léo Pereira e Danilo. Talvez essa seja a única dúvida, se é que existe essa dúvida, né? Eu acho que não existe mais pra gente, né? Se de repente ele vai com o Léo Ortiz. O Léo Ortiz tá recuperado de lesão, mas já estava recuperado de lesão, e o Danilo assim mesmo foi o escolhido. Estava lá no título brasileiro com o Ceará, título da Libertadores, aliás, fez o gol do título. Então essa seria uma única dúvida ali, Danilo ou Léo Ortiz, já que o Léo Ortiz era o titular até se machucar. Na esquerda o Alexandre, então o meio campo com Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, e lá na frente o Samuel Lino, o Bruno Henrique e o Carrascal. Esse deve ser o Flamengo de daqui a pouquinho, essa estreia do Flamengo contra o Cruz Azul. Flamengo provavelmente, Felipe Luiz
tendo essa força máxima. Só o Pedro, né, Joana? Só para encerrar essa primeira participação, o Pedro está aqui, ainda está sem condições de jogo, mas o Felipe também falou sobre o Pedro ontem. Olha, segundo o Felipe Luiz, né, se ele está aqui é porque a gente espera que ele jogue. Então, quanto mais o Flamengo consegue avançar na competição, mais chance de o Pedro se recuperar da lesão, né? O papo é que se o Flamengo alcançar a final, ele teria condições de participar, pelo menos como opção de segundo tempo. Vamos torcer para o Pedro se recuperar, né, e para o Flamengo passar também, né? Bruno, daqui a pouco você volta com a escalação do Flamengo aqui ao vivo no Taon. A gente dá uma pausa no... Fala, nação! Bruno Santana aqui na área para mais um corte da manhã de hoje do Flamengo. Tá lá em Doha, disputando o jogo contra o Cruz Azul. Temos cortes do Sport TV News, da Redação Sport TV e do Taon, dando os créditos para ele. Nação, a nossa escalação já saiu com Rossi no gol, Alexandro, Léo Ortiz e Léo Pereira voltando à zaga titular e Varela. No meio de campo está jogando como Pulgar e Jorginho. E aí pelo lado direito está o Carrascal, pelo lado esquerdo está o Lino e no ataque a Arrascaeta com o Bruno Henrique. Formação diferenciada em nação. Se vocês curtiram esses cortes, compartilhe, comenta e vamos cada vez crescer mais o canal e espalhar mais a nação rubro-negra por aí. Vamos lá, gente. Grande abraço. Tchau.